Casais com filhos pequenos. Os casais com filhos pequenos precisam se unir para se ajudar. Como orientar os filhos? Os casais hoje estão perdidos. Por quê? E eu trato desse tema aqui no livro Família Restaurada. Deixa eu mostrar aqui na televisão que nós vemos mais um pouco aqui, ó. Já que largaram aqui, né? Aproveita aqui, ó, dá um close aí, ó. Você põe assim do lado, Davi, telefone 3186-2600. Que aí já, né? Para quem está em casa. Então, nós precisamos, e eu trato aqui, ensinar a questão do limite na educação dos filhos. Hoje os casais estão perdidos. Porque muitos acham que tem que ser igual ao filho. O Padre Zezinho tem um artigo fabuloso, onde ele fala do placar ideal na educação dos filhos. Então, ele usa a terminologia matemática, 10, 0 a 10. Então ele diz assim, quando uma criança nasce, é 10 a 0 para os pais. Criança tem gosto, criança não tem vontade, o pai tem que fazer tudo. Tem que trocar a fralda, tem que dar comida, tem que botar na cama, tirar na cama, carregar no colo. Então, 10, criança, 0. Quando a criança começa a andar, ela já começa a ter vontade, ela pede para ir no banheiro, ela pede comida, ela fala que está com sono, ela chora. 9 a 1. A maior parte da responsabilidade é do pai, da mãe. Quando a criança começa a ir já na primeira infância, portanto, já escolhe a roupinha que quer vestir, já escolhe a comida. 8 a 2. Está aumentando a responsabilidade, está aumentando a liberdade da criança. O pai está aumentando o limite da criança. Se antes era 0, agora você já tem 2. A criança agora já está na fase escolar, 7 a 3. Já pode escolher a roupa que quer, já tem que ter uma responsabilidade. Como eu vejo lá em casa as crianças, chega da escola, almoça, vai fazer tarefa. As mães, os consagrados responsáveis, estou construindo agora lá um SEJU, um centro educacional, para que essas crianças possam estudar à tarde. Eu tenho mais de 30 crianças hoje que moram lá em casa. Não, o pai tem que estar ali. Depois libera a criança para sair para brincar. 7 a 3. E quando fica adolescente, jovem, adulto, 6 a 4. E acabou. Nunca poderá ser 5 a 5. Nunca. Você não tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você tem que ser pai dele. Você não tem que ser a melhor amiga da sua filha. A melhor amiga ela vai ter na escola, no trabalho. Você tem que ser mãe. Não, e eu falo independente aqui. Independente da idade. Independente da cultura. Porque tem filho que fica muito mais culto que o pai. Estudou. Eu estudei muito mais que meu pai e minha mãe. Mas lá em casa tem que ser 6 a 4. Eu que sou padre. Lá em casa quem toma a bênção sou eu. Não é minha mãe. Lá em casa eu sou filho, é 6 a 4. A casa é dela. É ela que manda, é ela que tem que pôr ordem. 6 a 4. Independente. A mãe do presidente da república, quando ele vai na casa dela, é 6 a 4. Ele pode mandar no país. Mas lá na casa dela, ela é a mãe. E ele que tem que tomar a bênção. Pois o Papa Leão XIII fez isso com a mãe dele. Quando a mãe dele estava entrando, e ele, para quebrar o clima, falou: ô mãe, eu sou Papa, mãe. Beija o meu anel, mãe. Ela falou: primeiro você beija o meu. Se eu não tivesse sido fiel a essa aliança, você não estava com esse anel no dedo. Leão XIII, Papa. Então é 6 a 4 no máximo. Limites. Essa palavra precisa voltar, meus queridos pais. Essa palavra precisa voltar com urgência, porque hoje tem filho que acha que faz o que quer. Hoje tem casa que é 10 a 0 para o filho.
Inclusive algumas crianças que os pais deixam fazer o que bem entende, principalmente na igreja, que corre para um lado, corre para o outro, come batata frita e perturba, à vontade de coxar um beliscão. Não tem limite, não tem respeito, não tem educação. Criança tem que ser 8-2. O pai, e não precisa ser violento não deve, violência física é uma bobagem. Mas segurar firme no braço e falar, senta aqui seu cachorrinho. Só mãe pode chamar filho de cachorro, mas mãe pode. Senta aqui. O pai ainda tem que ter aquela firmeza de uma palavra, não. Os pais precisam voltar a aprender a falar não. O não é pedagógico. A criança muitas vezes pede, não é porque ela quer, não é por necessidade, é para testar os pais. Tem criança que faz birra, é para testar o pai e a mãe. E quando vê que o pai e a mãe se desesperam, porque o pai começa a berrar, a mãe começa a berrar, a criança percebeu. Consegui tirar o meu pai do equilíbrio. Fez birra, está com dor, leva no médico. Não está com dor, arruma um quartinho, uma despensa, aonde não tenha nada para se machucar, fecha lá dentro e diz, quando parar de chorar, chama a mamãe. Ninguém dá show se não tem plateia. Criança que faz, não tem coisa mais medonha do que uma criança birrenta. Mas criança faz birra desde o... Criança tem que ser educada no berço. O primeiro choramingo, já vem alguém, pega no colo, ela acostuma. Ah, mas é o tio, então quero ver se ele fica lá depois. A hora que a criança estiver com 26 quilos, eu quero ver ele aguentar no braço. Porque só sabe comer. Tá vendo aquele pilanhãozinho lá dentro. E a mãe fica... Principalmente na igreja. Não, tem que ter limite, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. O que falta para muito jovem, para muita criança é disciplina. Quantos pais pagam escola caro para o filho? As mensalidades escolares são um absurdo. Mas não vê se o filho está estudando ou não está. Não olha se faz ou se não faz tarefa. Não comparece numa reunião de diretoria de escola, nada. Aí no final do ano, a criança reprova. E não é por deficiência, é por falta de disciplina. E é para isso que o Senhor está chamando vocês também. Vocês pais precisam ajudar a evangelizar os pais. Então, casado de novo tem filho pequeno, ajudar a evangelizar os casados de novos que têm filho pequeno. O pessoal aí da meia idade, que já está casado há 20, 25, 30 anos, ajudar a evangelizar esses casais, e aí tem uma responsabilidade a mais, porque você com 25, 30 anos de casado, você já tem filho na idade de casar ou que já esteja casando, então você vai ajudar também os jovens casais, os jovens namorados. Está faltando, gente, uma trilha segura, está faltando esse limite seguro, inclusive no namoro. Na minha casa, meus pais nunca proibiram nenhum filho de namorar, nunca. Meus pais nunca se intrometeram no namoro dos filhos. Mas nós sabíamos que existia uma linha, e inclusive era uma linha que valia para os homens igualzinho para as mulheres. Meus pais nunca criaram nós, os rapazes, diferente das mulheres. A liberdade que os rapazes tinham lá em casa, as mulheres também tinham. Igualzinho. E aquilo que meu pai e minha mãe exigia das meninas, exigia dos meninos também. Isso é limite. Isso é colocar uma trilha segura. E nós temos a trilha segura que é o Evangelho. Mas hoje, Jesus está dizendo essa frase para você. É preciso ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, minha irmã, as ovelhas perdidas da casa de Israel que o Evangelho fala, são os seus familiares. É lá que você precisa ir. E talvez vai precisar fazer uma revolução. Talvez no começo vai ser muito difícil. Pai e mãe que o filho já tem aí 12, 13, 14, 15, 17 anos, já tem a sua televisão lá no quarto. Pois o pai e a mãe que quiser ser fiel ao Evangelho vai ter que tirar essa televisão de lá.